Meus irmãos, a noite vai ser cheia, né? Então, vamos ser bem diretos ao assunto. O tema que temos nessa nossa noite, mesmo sendo a noite de responsabilidade social, não vamos mudar o tema é Cristo para todos, nosso desafio maior. E o versículo bíblico, vamos recitar todos juntos, vão e preguem a todas as pessoas. Muito bem. Gostei muito de ouvir o pastor Ney Ladeia, na primeira noite, falar desse texto e focar na importância da visão, né, de erguermos os olhos para enxergarmos todas as pessoas, né? Quem são todas as pessoas? E não só erguermos os olhos, mas termos a paixão, a compaixão. Compaixão, com sofrimento, padecer junto, compadecer, é chegar perto, não só ter pena e ver na televisão e dizer, coitadinho, mas chegar junto, compaixão que leva à ação, compaixão que se move. E é nisso que a gente quer focar, completando, né, dando continuidade ao que já foi falado, pastor Ney, e ontem a Nauzira exemplificou tão bem, na sua experiência, o que é essa ação a todas as pessoas, como ela pode ficar em tempo de guerra, entendendo que tinha que estar lá, porque aquelas pessoas estão incluídas em todas as pessoas a quem o Evangelho deve ser pregado. Então, todas as pessoas, são todas mesmo, é inclusão. E isso é um tema que tem muita cara do serviço social, né? A gente trabalha muito com inclusão. E eu também fiz um curso de psicopedagogia, e na época estava se falando muito da questão da inclusão da criança com deficiência na escola, e eu defendi isso. Apesar de que ainda hoje reclamo de que não está sendo feito da forma como deve ser feita, e os professores sofrem muito, e os alunos também, ou seja, está sendo um faz de conta de inclusão na escola. Mas eu defendi isso com o tema inclusão, direitos iguais para alunos diferentes. Porque todos os alunos, independente de suas diferenças, têm os mesmos direitos. E não só aqueles que têm alguma deficiência, que têm alguma limitação, mas também aqueles que são superdotados. Eles também são diferentes. Então, há que haver um ensino especial para essas pessoas. Então, irmãos, quando nós falamos de pregação, olhando o lado da teologia, eu diria que também precisamos focar na inclusão e levar a sério essa expressão todas as pessoas, porque Jesus levou isso a sério. Jesus não foi seletivo na pregação. Jesus não escolheu a quem ele devia pregar e ensinar. Jesus se dirigiu a todas as pessoas. Jesus tocou e se deixou tocar por todas as pessoas. E aí nós lembramos a história daquela mulher com hemorragia, há tantos anos, que tinha gasto tudo que tinha, e corre lá e faz uma coisa totalmente contrária ao que deveria ser feito. Como mulher sangrando, ela não podia estar misturada com ninguém, porque ao tocar em qualquer pessoa, ela tornava, segundo a crença da época, aquela pessoa impura. Então, aquela mulher tinha que estar recuada em casa, trancada, afastada, como muita gente ainda acha que mulher tem que estar. Mas aquela mulher se atreveu a ir a Jesus, porque ela tinha ouvido falar de quem era Jesus, de como Jesus agia, de como Jesus incluía, de como Jesus não selecionava. E aí ela disse, eu vou arriscar, eu vou lá, quem sabe tocando nele eu fico curada. E aí Jesus estava ocupado, porque um homem chamado Jairo estava... Bacana saber disso, que era um homem, o pai, que foi procurar ajuda para a sua filha, não deixou para a mulher fazer isso, né? Ele mesmo foi buscar o socorro para a sua filha que estava tão mal. Às vezes os homens transferem tanta coisa para a mulher, que eles mesmos podem fazer, não é verdade? Mas aquele homem foi procurar Jesus, e Jesus estava ocupado, com tanta gente em volta, e com aquela menina gravemente doente, que aquele homem havia pedido, implorado para ele socorrer. Com essa agenda cheia, Jesus presta atenção que uma mulher o tocou. Que aquela mulher impura o tocou.
E aquela mulher queria sair de fininho, ela percebeu que foi curada e ela queria sumir do mapa, desaparecer no meio da multidão e voltar para casa curada. Mas Jesus quer torná-la pública. Jesus quer dizer, mulher, a partir de agora, acaba essa história de você ficar escondida nos cantos. Eu quero que você seja revelada como alguém que pode estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu quero que você entenda que essa cura foi completa. Eu quero que você entenda que eu não estou impuro porque você me tocou. Eu quero que você entenda que a minha pureza pode ser a sua pureza. Que eu posso te purificar. Que eu posso fazer mais do que curar essa hemorragia. Eu posso curar sua alma. Eu posso curar o seu viver. Eu posso te transformar. Então, que bacana que Jesus fez isso. Como isso me alivia. Eu sou uma mulher divorciada, irmãos. Não sei se vocês vão mudar a impressão de mim a partir desse momento e dessa revelação. Quantos aqui vão deixar de me ver agora como alguém que merece ser escutado? Mas ainda tem gente que pensa assim. Quanto eu sofri por discriminação, porque sofri o divórcio. Ninguém escolhe divórcio. Quanto eu sofri. Não da minha igreja, graças a Deus. Mas quanto eu sofri. E quanto ainda sofro em alguns ambientes. Por quê? Porque ainda é um estigma. Porque aquele idealzinho da mulher, o homem e as crianças nas fotos de família, que insiste em ser padrão, porque é o ideal de Deus, sim. Mas que não é a realidade em tantas e tantas famílias. Aí a pessoa fica sendo de segunda classe porque não é daquele padrão. Então, quando eu leio essa história dessa mulher com hemorragia, eu digo, Jesus é para todos mesmo. Jesus é para todos, Jesus é para mim. Jesus continua sendo para mim. Jesus continua me aceitando e me amando e me dando a palavra. Jesus continua confiando. Jesus continua me dando a missão. Jesus continua me pedindo que cumpra a minha tarefa. E eu estou pronta, Senhor, a cumprir. Meus irmãos, com 12 anos eu decidi que eu ia ser uma missionária. Eu queria ser uma missionária na África. E eu queria pregar para as crianças, queria fazer um trabalho. Eu aprendi muito com a Eliette Moraes, via a Eliette trabalhando com a PEC na época. Queria ser uma missionária. E aí eu fui fazer seminário com 16 para 17 anos. Eu sou da primeira turma do seminário, eu não sou novinha, não. Eu formei em 85 em teologia. Então, podem calcular que eu formei com 22 anos, eu vou fazer 51 anos. Graças a Deus. Mas, quando eu decidi ser missionária, quando eu decidi que iria para o campo, eu não queria ser uma missionária que não fosse bem preparada. E eu fui para um curso de missiologia. Eu queria saber como chegar aos índios, aos africanos, seja onde fosse que Deus me mandasse. Eu queria ser uma missionária que pudesse tratar as pessoas com respeito, respeitar a cultura das pessoas, não escolher a quem pregar o Evangelho. Compreender mesmo que o Evangelho é para todas as pessoas, é para todas as famílias, é para todos e todas que desejam alcançar a salvação e que famintos se entregam a Jesus Cristo. Então, eu fui para esse curso de missões, depois que eu fiz teologia, e eu queria revelar a Nauzira, que eu a conheci quando era estudante do SEM. Ela tinha um ano que estava na África. E quando a Nauzira falou lá no SEM, ela não está mais aqui, não é? A Nauzira, que pregou ontem, já foi, não é? Mas quando a Nauzira pregou, eu falei, pronto, eu vou, ela está sozinha lá, eu vou para o Uambo. E a Nauzira me animou e eu falei que iria, mas acabou que ela mandou cartas e eu não recebi essas cartas, de encaminhamento para continuar isso. E eu falei, pronto, desistiu, vamos em frente, eu não tinha como me corresponder com ela. E então, irmãos, eu ouvi uma outra aula que falava dos muçulmanos. De cada 5 pessoas no mundo, um é muçulmano. Então, a prioridade do Evangelho é para os muçulmanos. Como eu sempre acreditei que o Evangelho é para todas as pessoas e que Jesus quer salvar a todos e todas, eu falei, pronto, eu vou ser evangelista com os muçulmanos. E fui procurar pastor Valdemiro Timinchaque, lá no Rio.
Falei, pastor, eu quero ir para a Arábia Saudita, assim, para qualquer país árabe. O pastor falou, não, minha irmã, primeiro tem que ir para a América Latina. Aí eu, naquela loucura de jovem, falei, não, 2 anos na América Latina, daqui para lá, muito muçulmano já morreu sem Cristo. E aí eu peguei e falei, não, eu quero muçulmanos agora. E não aceitei a proposta de ser missionária da Junta de Missões Mundiais, indo primeiro para a América Latina. E eu fui evangelizar muçulmanos. E eu fui me aproximar desses muçulmanos. Entrava nas lojas, olhava pelo aspecto, pelo nariz e tal, é aquele que deve ser, né? E tinha os endereços e fui procurar os muçulmanos. E aí eu me aproximei e fiz amizade com as filhas dos muçulmanos no Parque São Rafael, em São Paulo. Entrava em todas as lojas, no Brás, onde eu sabia que tinha loja de muçulmano, eu entrava, cheia de folheto em árabe, Bíblia em árabe, equipada com 23 anos de idade, e fazendo contato com muçulmanos. E o projeto Amigos de Ismael, que era em Campinas, me preparava. E aí eu entendia, não, é isso que é a prioridade, a evangelização dos muçulmanos. Mas, infelizmente, a igreja que se dispôs a me apoiar, não entendia o trabalho. E ela queria ouvir números. Quantos muçulmanos já se converteram? Eu não podia falar isso, porque não tinha números de muçulmanos convertidos. Tinha uma aproximação, tinha uma Bíblia na mão deles, tinha um folheto na loja, eu fui almoçar na casa de muçulmanos, eu fui na chácara dos muçulmanos, eu fui no cemitério de muçulmanos, né? E me identifiquei com aquelas pessoas. Mas aquilo para a igreja não bastava, porque a igreja queria números. Números. Então, eu me considerei fracassada como missionária. E aí eu falei, nunca mais eu quero ser chamada de missionária. Zanguei com missões, gente. Fiquei numa depressão profunda. Voltei para Salvador. Tive que tomar remédio controlado. Porque fiquei muito deprimida. E eu falei, Senhor, o que é que eu fiz da minha vida? Não fiz faculdade, direcionei tudo para isso. E agora estou aqui. Aí a igreja que eu fazia parte na época também não me aceitou bem, não me recebeu bem. Enfim, eu fui parar na Igreja Batista da Graça. E na Igreja Batista da Graça tem um centro comunitário. E eu fui ser professora. Eu tinha feito magistério, tudo que eu podia ser era ensinar. Fui ensinar a primeira série. Quando eu fui ensinar a primeira série, irmãos, a meninos daquela favela, daquela comunidade tão carente, aí eu vi, essa menina não aprende, meu Deus, mas eu ensino, não entra nada na cabeça dessa menina. E aí eu falei, eu vou visitar essa menina. E quando eu fui visitar, eu vi aquela menina, morava com uma mãe alcoólica, irmãos. Ela apanhava, ela passava fome, era muito sofrimento. Aí eu falei, não dá, eu não vou dar conta disso. Eu tenho que cursar serviço social para ser professora dessas crianças. Então, foi aí que eu fui fazer serviço social. E aí, hoje, eu entendo que Deus me direcionou para uma outra missão, que é a missão de fazer a parte social, a parte da ação social. Eu sou biocupacional, não é? Porque eu sou missionária, sim, eu prego o evangelho quando tenho oportunidade, mas como assistente social, eu me concentro em ser uma boa assistente social, em procurar fazer aquilo que é o meu trabalho bem feito, porque o bem, para ser bem, tem que ser bem feito. Eu não sei o que a sua igreja faz, não sei o que o irmão, pessoalmente, a irmã, faz como ação social, mas aprenda isso. Se vai fazer o bem, faça bem feito. Não faça de qualquer jeito. Não leve a coisa, é ação social, como uma coisa de pequena importância. Porque quando nós vamos ver o Evangelho, nós vemos que a missão de Jesus é que nós façamos como Ele fez. Ele mandou, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está em João 20, 21. Então, irmãos, se Jesus disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio, já existe um currículo. Nós não podemos mudar o currículo, né? Nós temos que pregar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. O rei chegou, a notícia é essa, maravilhosa. Não vou mudar a notícia, mas a gente precisa saber como foi que Jesus transmitiu. Jesus não chegou simplesmente para aqueles cegos, para aquelas pessoas que tinham problema com espíritos, para aquelas pessoas que estavam doentes e ficou lendo
a lei para eles, lendo e falando. Jesus agiu, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. E aí em Gálatas 6,10 eu decorei quando criança, façamos bem e a todas, não é? Para ser politicamente correta. Então, façamos o bem a todos e a todas. Então, hoje, como assistente social, irmãos, eu atendo pessoas que sofrem muito. Muitas mulheres na minha situação, largadas do marido, sustentando o filho sozinho, numa luta tremenda para sustentar os filhos. Muitas mulheres viúvas que moram sozinhas, que não têm com quem conversar. Atendo pessoas sem assistência médica nenhuma. E aí eu penso, poxa, se Jesus chegasse para aqueles leprosos e somente falasse e deixasse eles lá, seria muito feio da parte de Jesus. Porque aquelas pessoas precisavam de cura. E as pessoas que têm problema de pele hoje precisam de dermatologista. Mas, irmãos, o SUS não tem, está em extinção. E eu trabalho na área de saúde e acompanho o sofrimento. Gente, comece a se coçar. Incomoda demais, irmãos. Imagina a pessoa se coçando e não tem um médico para dizer que remédio essa pessoa deve tomar, que pomada ela pode colocar. Imagina uma criança se coçando, com um problema de pele que ninguém descobre o que é, porque o clínico não sabe identificar o diagnóstico e a mãe não consegue um médico dermatologista pelo SUS. É muito sofrimento. Eu chego no ambulatório e tem uma multidão igual a essa, todo dia lá no ambulatório do SUS. Todas essas pessoas, eu olho e penso assim, com a compaixão imensa, meu Deus, são ovelhas sem pastor. São pessoas que precisam de cuidado, são pessoas que precisam de ajuda. Eu trabalhei no SICAM, um lugar que é especialista em pessoas com câncer, né? E uma coisa bonita que eu via nas pessoas que a gente costuma até estigmatizar, às vezes, né? Algumas pessoas de algumas religiões, mas algumas vezes eu vi pessoas de algumas religiões que a gente estigmatiza, tendo uma atitude muito bonita e proativa, de ser acompanhantes. E eu perguntava para aquela pessoa que estava acompanhando, o senhor é o que dela na hora de fazer a anamnese social? O senhor é o que dela? Eu sou irmão na fé, eu sou irmão da igreja, eu sou irmã no Senhor. Que coisa linda, eu arrepiava. Aí o doido é que eu vi assim, é batista? Não, eu sou testemunho de Jeová. Aí eu, tá, que bacana e tal. Eu sou, e etc, né? Assim a gente fica, que bacana. Mas eu queria ver mais batistas lá. Eu não via. Mas eu sei que existe. Eu sei que existe pessoas que se dispõem a isso. O vizinho está precisando ir ao médico e ele não pode andar sozinho. Aí eu vou, me ofereço, digo, eu levo o senhor ao médico, eu posso levar o senhor ao médico. Mas quantas vezes vivemos tão isolados dos nossos vizinhos, que nem sabemos a necessidade deles, o que precisam. Às vezes vivemos isolados dos irmãos da igreja. Não sabemos o que os irmãos da própria igreja precisam. Eu descobri que tem pessoas na minha igreja que estavam sem ir ao tratamento médico por falta de dinheiro para transporte. E isso me doeu muito. Como assim? Você não falou comigo, não falou com alguém? Eu fiquei acanhada, fiquei com vergonha. Irmãos, precisamos nos mostrar disponíveis, de maneira que as pessoas da nossa igreja, se precisarem de nós, de nossa ação, como cristãos, elas nos procurem sem vergonha nenhuma. E digam, irmã, me empresta aí um dinheiro para eu ir para o médico amanhã, porque eu não tenho e eu preciso ir para o médico. Se aquele irmão, aquela irmã não se sente à vontade de lhe pedir isso, que igreja é essa? Que família de Deus é essa? Que modelo de envio é esse? Porque o modelo que temos de um Jesus que nos enviou, como ele foi enviado pelo Pai, esse é o modelo. A igreja precisa ser modelada por essa missão de Jesus, com a maneira que Jesus agiu. Então, se meus irmãos na minha própria igreja passam necessidade, e eu não estou disponível, ou ele não se sente à vontade para dizer dessa necessidade, tem alguma coisa errada na minha missão. Se eu sou capaz de ir nos aniversários da igreja, nas festas da igreja, mas não sou capaz de visitar as pessoas que estão doentes, de dormir com o irmão que está operado, não tem quem vá dormir com ele ou com ela, se eu não tenho coragem de fazer isso, tem alguma coisa errada nessa família de Deus. Que família de Deus é essa que na hora que a pessoa mais precisa, não pode contar com esse irmão e com essa irmã? Que família é essa?
Se somos família de Deus, eu preciso me dispor a você e você a mim. Eu preciso estar disponível para servir. Tem uma senhorinha que eu atendi há 8 anos atrás, Dona Maria de São Pedro. Ela chegou enlutada, triste, deprimida, e aí precisava de psicólogo. Ela estava sendo encaminhada para psicólogo. Não tinha. Tem. Pelo SUS está difícil. Os CAPs é um projeto lindo. O SUS é um projeto lindo. Foi importado. Outros países estão dando certo com o nosso modelo. Mas a gente, infelizmente, não cobra. A gente sabe gritar nas assembleias da igreja, da convenção, mas a gente não grita na rua. A gente não grita para os governantes. A gente não cobra as coisas. E aí o SUS, infelizmente, é um modelo lindo, perfeito, mas não é cumprido, porque a gente cala. E aí essa senhorinha chegou lá e ela precisava mesmo, estava assim, na beira da depressão. E aí eu falei, olha, não tem um psicólogo. Mas olha o seguinte, a senhora pode ficar vindo aqui para a gente conversar. A senhora precisa de gente para conversar, não é? Venha para cá conversar comigo. Olha, venha depois de 10 horas, que é a hora que eu estou mais livre. E ela começou a ir, depois de 10 horas, e ia lá e batia um papo comigo. Aí eu cheguei para a direção lá da onde eu trabalho, da Fundação Baiana de Medicina, e falei, olha, eu preciso criar um grupo para idosos. Preciso criar um grupo, porque tem pessoas solitárias, enlutadas, e essas pessoas precisam de companhia. E aí eu quero criar um grupo de amizade entre os pacientes idosos. Aí a direção falou, beleza, faça um projeto e traga. Eu levei o projeto aprovado, começamos um grupo. O grupo tem 8 anos. Hoje os alunos de medicina, de psicologia, de fisioterapia, todos são apaixonados por esse grupo, entram lá, cada 6 meses tem uma turma de alunos de vários cursos diferentes, e dão aulinhas para eles sobre diabetes, dão aulinhas sobre isso, sobre aquilo. Aquela senhora fez um depoimento que esses alunos pediram. E no depoimento ela colocou, né, a importância do grupo. Esse grupo salvou minha vida. Porque tudo que eu precisava era de amigos. Era de amigos. Será que não tem um idoso na sua igreja vivendo isso? Vivendo essa solidão triste. Porque não tem com quem conversar. Porque não cria um grupo de idosos para essas pessoas terem com quem brincar, com quem rir, com quem conversar. Por que não cria no bairro isso, na comunidade? Olha, uma ideia aí para vocês levarem. Tem idoso em todo canto, porque, graças a Deus, está tendo longevidade, está aumentando, né, a duração das pessoas idosas. Então, vamos criar grupos para idosos. Mas aí eu fico levantando agora uma outra demanda. E eu vou terminar minha fala falando dessa demanda. É a demanda das crianças vulneráveis. Meus irmãos, eu tenho visitado o orfanato, um orfanato desde janeiro, porque eu entrei num projeto no juizado chamado Família Hospedeira. Eu tenho 2 filhas, mas aí peguei 2 meninas irmãs que estão há 6 anos numa instituição, sem ser adotadas, porque quem levar tem que levar as 2. E aí surgiu esse projeto, você não pode adotar de vez? Adota nos finais de semana. Eu fui lá e peguei essas meninas, e eu estou levando essas meninas. Elas passaram agora 16 dias comigo. Por causa das férias da Copa, eu tive férias coletivas, elas também estavam de férias da escola, eu levei ela para casa. Meus irmãos, uma trabalheira, eu não tenho empregada, né? Eu tive que cozinhar uma quantidade maior do que o normal, uma demanda enorme, muito mais toalha para lavar, mais lençol, minha máquina de lavar quebrou, enfim, meus irmãos, tudo deu errado, assim, mas tudo deu certo, porque aquelas meninas sorriam, aquelas meninas desfrutaram de uma vivência familiar. Eu tenho coisas difíceis para enfrentar com elas, porque elas têm, infelizmente, assistido demais à televisão. E porque assistem demais à televisão, elas querem um tablet. E eu não posso dar tablet. Eu nem tenho tablet. Né? Elas querem isso, querem aquilo. Isso está sendo... Como explicar para elas que não posso dar tudo? E que nem precisam ter tudo, e nem devem ter tudo, que precisam concentrar mais no estudo, né? Esse pessoal dessa geração eletrônica aí pouco lê, é mais negocinho de WhatsApp, né? Como explicar isso para essas meninas? Mas elas são tão carentes, aí dá aquela peninha, aquela vontade de fazer vontade, né? Sabe a vontade de fazer vontade? A gente tem, e o coração dói, mas a gente não pode ter uma compaixão burra. Nossa compaixão tem que ser inteligente. A gente tem que dar às pessoas o que elas realmente precisam, e não o que elas dizem que precisam. Então, essas meninas, eu estou vivendo essa situação, mas está sendo uma experiência muito linda.
E eu fui movida para isso porque eu participo hoje do projeto da RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, da qual a Junta de Missões Nacionais faz parte, né? Eu participo dos encontros de RENAS, e a RENAS lançou o movimento Bola na Rede. Quem já ouviu falar do movimento Bola na Rede? Ah, que ótimo, né? Então, hoje a gente estava usando de tarde uma camisa, exploração sexual infantil, jogue contra, Disque 100. Por quê, irmãos? Porque essas crianças vulneráveis têm que ter alguém que cuide delas. E, infelizmente, quem se oferece para cuidar delas, na maioria das vezes, tem mais intenções. E essas intenções ruins enriquecem uma rede horrível. É a rede de exploração sexual da criança e do adolescente. Então, existe o tráfico, né? Existe a rede de exploração no turismo. Então, desde 2011, a gente entrou nesse projeto para lutar contra a exploração sexual de crianças. E eu já falei mais de 20 igrejas sobre esse tema, e tive que estudar muito sobre o tema, sobre o que é pedofilia, sobre o que é a diferença entre pedófilo e oportunista nesse caso, a diferença entre abuso sexual e exploração sexual, como evitar que as nossas crianças sejam vítimas disso. E pasmem, eu fui vítima disso. E eu fui vítima disso por um homem crente, que se dizia crente, oportunista. Ele era noivo, ele não era um pedófilo, ele era um oportunista. Ele tinha sua noiva. E ele era um amigo do meu pai, e ele abusava de mim. Eu sofri muito com isso, eu tive uma infância marcada por isso, eu fiz terapia por isso, eu me curei disso, e hoje eu me tornei uma protetora de quem sofre isso. E falo sem vergonha alguma que eu vivi isso, porque eu quero dizer para os irmãos que nem todas as pessoas que são vítimas têm que ficar de cabeça abaixo o resto da vida. Pelo contrário, temos que erguer a cabeça e ajudar as outras crianças a não sofrerem isso. E ajudar a prevenir, e alertar. Porque muita igreja pensa, às vezes, que dentro da igreja não vai acontecer. E pensa que nos acampamentos não vai acontecer, que nos retiros não vai acontecer. Mas precisa ter um lugar seguro, precisa ter pessoas de confiança. Como é que a gente tem escolhido as pessoas que tomam conta dos nossos filhos, das nossas crianças? Ah, se ofereceu, vai. É assim que as escolas fazem? Escola decente não faz isso. Vai ver o currículo dessa pessoa, mas a gente coloca qualquer um para tomar conta das nossas crianças. Nós precisamos conhecer as pessoas que tomam conta de nossas crianças. Porque, infelizmente, o abuso sexual tem acontecido, sim, com crianças de igreja também. Então, se tem acontecido com as crianças da igreja, que parece um lugar seguro e protegido, imagina fora. Imagina aquela criança que mora perto de um lugar que está tendo obras e que tem um bocado de pessoas profissionais que estão longe de sua mulher um tempão e está vendo aquela menina ali que a própria mãe manda para poder vender o corpo, para poder comprar comida com aquele dinheiro. Imagina, que vulnerabilidade horrorosa. Imagina agora com a Copa, com esse tanto de turista na cidade sede, a vulnerabilidade das nossas crianças. Então a gente foi para a rua. A gente foi para a rua em 2011, a gente foi para a rua em 2012, a gente foi para a rua em 2013, a gente foi para a rua em 2014. E o meu púlpito preferido é a rua. Eu gosto de gritar na rua. Proteção sim, violência não. Proteção sim, violência não. E os carros buzinavam, as pessoas faziam assim. Tomara, né, que todos esses estejam alertando. E distribuímos folder, e fazemos um barulho nas praças da nossa cidade. Fizemos em Salvador e várias pessoas, companheiros desse mesmo movimento, fizeram nas diversas cidades onde estava tendo jogos. Por quê? Porque o turista precisa saber que essas cidades têm gente de olho nas suas crianças, tem gente preocupada com suas crianças, que não é fácil assim chegar, né, e comprar nossas crianças. Eu comecei a repetir lá em Salvador, criança não é acarajé, tá? Desfrute do acarajé, desfrute das praias, deixe nossas crianças e adolescentes em paz. Então a gente botou a boca no trombone, e é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer também com relação às escolas que estão precárias. Um bocado de meninos aí, analfabetos, na 4ª série, não sabem ler, não sabem fazer conta, porque nós não reclamamos.
Nós colocamos nossos filhos na escola particular e deixamos lá a coisa acontecer. Dane-se, salve-se quem puder. É assim, irmãos, na prática, que está acontecendo. E aí eu pergunto, como igreja, é assim que a gente deveria agir? É assim? Aí eu lembro da música de Gerson Borges, né? Não era para ser assim, não foi o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando mais vida. Jesus disse, eu vim para que tenham e vida em... Não é qualquer vidinha, não. Jesus não veio só para a pessoa sobreviver, para ganhar um ingresso para o céu. Jesus não veio somente para o pós-morte. Jesus mandou dizer a João, que perguntou se era ele mesmo, ou se devia esperar o que havia de vir. Ah, diga a João que a festa já começou. O reinado de Deus já chegou. O rei está aqui. Nós cantamos hoje o rei da glória. Cremos que esse Jesus é rei da nossa vida. Cremos que esse Jesus é rei do local onde a gente trabalha, mesmo que não seja um lugar evangélico. Cremos nisso. Cremos que Jesus governa a terra, mesmo sabendo que ainda jaz no inimigo, mas Jesus é o rei, é o dono disso tudo aqui. Cremos ou não cremos? Se cremos, temos que agir como quem crê. Nós falamos, mas vivemos diferente do que cremos, irmãos. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Nós dizemos que Jesus é amor, que Jesus ama, que Jesus quer dar vida e abundância, mas nós não movemos uma palha para mover a situação daquela pessoa para melhor, para melhorar a vida daquela pessoa, para tornar a vida abundante desde já, desde agora, porque o reino de Deus já é aqui e agora, já começou. Desde que Jesus pisou na terra, ele disse, o reino de Deus já está no meio de vós. Então ele mandou dizer a João, olha, diga a ele, que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciada a boa nova. Aos pobres é pregado o evangelho a todas as pessoas. Eu não estou selecionando. Eu estou pregando a todos e a todas. Eu não sou um fariseu que considera aquele outro impuro e que para ele não vai ter salvação, que ora dizendo, ai que bom que eu não sou um impuro. Não, eu sou Jesus. Eu sou aquele que veio para todos e todas, independente da sua situação, independente da sua condição, independente de qualquer situação. Por isso os irmãos vão ser batizados hoje, porque Jesus é para todas as pessoas. E eles estão incluídos no reino de Deus. E a vida abundante, meus irmãos, já começou, porque eles foram libertos das drogas. Pense aí, uma pessoa que vivia na dependência química, agora não vive mais. Agora a família já olha para ele e diz, agora eu estou vendo de novo a sua dignidade. Porque, meus irmãos, eu atendo famílias que sofrem muito por causa das pessoas da sua família que vivem na dependência química. Não é só a pessoa que sofre, é a família toda. E quando Jesus liberta um rapaz desse, ele está libertando aquela família toda. Ele está devolvendo a vida àquela família toda, meus irmãos. Como assim que é só falar de Jesus e dar um folheto? Não, gente, tem que cuidar desses homens, tem que cuidar da vida deles, tem que dar amparo, tem que dar trabalho, tem que encaminhar, tem que cuidar da saúde, porque o reino já começou, mas tem toda a continuação. E às vezes as pessoas se convertem na nossa igreja, a gente fica, aleluia, glória a Deus, toma o nome da pessoa e esquece dela. Nunca mais vai ver o rostinho daquela pessoa, não se preocupa com o que aconteceu, por que ela veio à frente, o que levou ela a isso. Não tem acompanhamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho é a missão que Jesus nos dá a proclamar. O evangelho é vida. O evangelho é para todos e todas. E a maneira de fazer tem que ser pensando na pessoa toda. Não só na sua alma,
não só no pós-morte, mas também no aqui e no agora. Então, parabéns, meus irmãos e minhas irmãs, às igrejas que já entenderam isso. Parabéns à Coordenadoria de Integração Comunitária, né, que faz um trabalho já e que nos acompanha. A irmã Maria Assis vai para a rua, bota a camiseta do Bola na Rede e vai para a rua com a gente, grita junto. Ela faz parte do movimento Bola na Rede. Tem os irmãos ali, levanta aí os irmãos que são do Bola na Rede. Tem alguns com a gente com a camisa aqui, né? E essa camisa já é um outdoor. Exploração sexual de criança e adolescente, jogue contra, diz que sim. Só em andar com essa camisa, a gente já está fazendo o nosso trabalho. De dizer que tem que ser denunciada a injustiça contra as crianças e os adolescentes. Então, não podemos ficar calados. Nós precisamos falar. A nossa missão é integral, é alcançar a vida da pessoa como um todo. Então, meus irmãos, preguemos o Evangelho a todas as pessoas. Preguemos com palavras, mas preguemos também com nossas ações, com nossas atitudes. Amém.